Assim como Emmanuel prefaciou todas as obras de André Luiz que conhecemos, Bezerra de Menezes o faz em relação a Miramês. E hoje, em Força Soberana, em seu prefácio, assim grafou: escrever não é muito difícil, como se observa em muitos livros que se publicam na Terra, nos jornais e revistas. Entretanto, escrever certo, de modo que a consciência em Jesus aceite, não é fácil, por ser necessário que o coração seja fonte de luz portadora de alegria pura, de amor e caridade em todos os ritmos da fraternidade. Não resta dúvida de que, primeiramente, é força do dom de harmonizar letras. Porém, sem educação espiritual, que nos levanta à grandeza da alma, pode a nossa escrita complicar nossos destinos por desorientar os leitores. Quando escrevemos, não nos esquecemos de Jesus em momento algum, porque Ele é verdadeiramente o nosso caminho, por saber nos educar na nossa conduta. O nosso companheiro Miramês sempre nos diz que quando pensa, escreve ou fala, abre sempre um espaço na mente pedindo a opinião do Cristo. E o que nos parece é que ele sempre pede essa opinião divina, porque seus inscritos, os seus escritos, refazem sempre os sentimentos dos leitores, mostrando os meios valiosos e excelentes para a educação moral das criaturas. É um mestre neste aprimoramento, ou melhor, é um mestre neste campo de aprimoramento. Lê, meu filho, este livro, analisando seus conceitos portadores de luz, e deixa o coração iluminar, exercitando as reformas necessárias à tua paz. Força Soberana, Bezerra de Menezes, por João Nunes Maia. Vamos começar o nosso estudo de hoje. E hoje, num dado momento, nós vamos ter um bônus especial para vocês. E para receber esse bônus, que é um manjar divino que já foi passado a vocês, mas pode ter passado despercebido. E aí vocês vão entender por que eu vou acrescentando elementos conforme eu vou descobrindo a sua existência. Então, se hoje eu falo de tal ou qual coisa, amanhã eu posso acrescentar um ingrediente ou mais um ponto nesse conto. E para continuar a série Além dos Horizontes, com Miramês e João Nunes Maia, cuja régua é querer é saber, nós vamos lembrar ainda uma vez de nosso Mestre Jesus, que é uma fração da consciência crística, que é o governador supremo do planeta Terra. E, ao mesmo tempo, a nossa consciência representada pela flor de lótus, cada pétala um Cristo em nós, o todo que é maior do que as partes, é o Deus em nós, e cada pontinho de luz é uma alma, um ponto de autoconsciência pura, construindo ou animando a sua personalidade. Já falamos a série Além dos Horizontes, Miramês e João Nunes Maia, já falamos o nosso nome.
o nosso projeto Despertar da Consciência também. O cardápio hoje é esse, com exceção do bônus, que nós vamos colocar para a vossa apreciação logo após a apresentação, antes de começar Por que Pensamos. Então vamos falar do primeiro capítulo da obra, Força Soberana, depois Por que Pensamos. Depois a formação das ideias, que nós sabemos que é uma junção de pensamentos. De onde vens, tiramos só uma essência que nos encanta desse capítulo, depois estudando a natureza. Então respirem fundo, relaxem, deixe a mente como se fosse em branco. Deixe o que pensa que sabem de lado. Aprecie ou exercite a caridade, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, silenciando para que um mais tolo possa falar. Então, como vimos aqui, nós estamos na 14ª parte, última parte dessa série Miramês, no primeiro módulo. A apresentação é Força Soberana. Mas antes da apresentação, achamos esse tesouro e colocamos aqui para a vossa apreciação da obra Cura-te a ti mesmo. Se Deus se encontra dentro de nós, assim como Jesus, o que mais nos falta para mover a força deles em nossa mente? Basta-nos a fé, a força divina. Já já vocês vão entender o porquê dessa tela. Força soberana agora. Tua alma é um mundo onde existe tudo o de que necessitas para o teu equilíbrio físico e psíquico. Mas dentro de ti encontram muitas portas para serem abertas, cujas chaves estão contigo mesmo, guardadas no cofre do teu entendimento. Ninguém pode abri-las, essas portas. Somente tu tens esse direito e capacidade, por ordem daquele que te criou. A confiança em Deus. Lembra da primeira tela que eu pedi? A confiança em Deus é o dispositivo para que possas andar descobrindo os demais. Então, a confiança em Deus é o dispositivo para que a gente possa andar descobrindo os demais dispositivos. As chaves estão tilintando no teu íntimo, brilhando mais que o ouro, mais duras como diamante. Vamos começar de novo. As chaves estão tilintando no teu íntimo, brilhando como ouro, mais duras como diamante e mais maleáveis que a água e o vento. Elas obedecem-te quando aprendes a pedir. Pedir a ti mesmo a compreensão pura em um discernimento elevado. E aqui as condições, depois nós vamos voltar aqui. Agora vamos lá no começo de tudo. Então vejamos. Se Deus se encontra dentro de nós, assim como Jesus, o nosso Cristo interno, e aqui estamos falando de Deus cósmico e de Jesus de fato, e o Cristo, governador do planeta. O que mais nos falta para mover a força deles, do arquiteto cósmico e do Cristo Jesus, em nossa mente, em nosso campo de atuação? Então basta-nos a fé, o conhecimento de causa.
E além da fé, ou melhor, basta-nos a fé, que é a força divina. Lembra quando dissemos que a fé é um sentimento que nasce com o homem. É a consciência que ele tem da sua destinação futura. Está lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se o todo está na menor partícula, e a menor partícula está no todo, então Deus e o Cristo estão inteiros dentro de nós, segundo o pastorino em sabedoria do Evangelho. Nunca esqueçam disso. E vamos ver a sequência. Tua alma é um mundo onde existe tudo o de que necessitas para o teu equilíbrio físico e psíquico. Então existe tudo na alma, que é uma fração dessa consciência crística, que é o espírito. Então já existe tudo nessa alma, que é uma partícula do espírito, e ele está inteiro dentro da menor partícula também. Então em nossa alma existe um mundo. O universo. Porque tudo que existe no universo cósmico existe dentro de nós. Leon Denis. Tudo que existe em nós, existe nesse universo também. Então, em nossa alma é um mundo, melhor dizendo. E existe um mundo também. Então, a nossa alma é um mundo, um universo em miniatura, onde existe tudo o de que necessitamos para o nosso equilíbrio físico, orgânico e, ao mesmo tempo, psíquico. Quando falamos psíquico, é tudo que existe na alma, que está gerenciando o corpo, inclusive em todos os seus veículos de expressão. Se é físico, o corpo biológico. Se é psíquico, tudo que existe na psique, que é a própria alma. Mas dentro de nós se encontram muitas portas para serem abertas, para que nós possamos entender isto. E essas portas, cujas chaves estão conosco mesmo, guardadas no cofre do teu entendimento. Aí volta lá no início, a fé. O que nos dá o entendimento é esta fé, o conhecimento. A fé precisa de uma base. E a base é a compreensão perfeita daquilo em que se deve acreditar. Eu acredito porque tenho certeza, e só a tenho após a compreensão. Por isso, esta fé raciocinada encara a razão. Quando a razão quer dizer alguma coisa, porque faz lógica, faz razão, e ela encara e derruba o universo, o império da própria razão e transcende. Então, assim, se está no cofre do nosso entendimento, da nossa fé vivenciada, e fé vivenciada é o que chamamos de intuição. E intuição ativa perene é o que chamamos de discernimento. E o que chamamos de discernimento é o que compõe a nossa própria consciência, a superconsciência em nós. Então, o que chamamos de intuição é algo que vem do âmago do espírito, de sua consciência, o discernimento do conhecimento, que é o suprassumo da fé vivenciada. E quando isso chega em nossa mente, se transforma em pensamentos. Se não conseguirmos acessar, Deus o faz, mergulhando o seu hálito divino em nosso centro coronário e chegando em nosso centro frontal com as forças e estímulos que se transformam em pensamentos. Ou quando nós temos essa consciência, esse discernimento, nós criamos, a partir dos nossos instintos, os nossos próprios pensamentos. Então, ninguém pode abri-las, essas portas, somente nós. Então, somente tu, somente nós temos esse direito e essa capacidade. Por quê? Por ordem daquele que nos criou, do Supremo Arquiteto. Do contrário, qualquer um poderia
entrar em nossas mentes e fazer uma devassa. Mas quem entra de fato sem fazer a devassa? Quem ama mais do que nós? Um espírito mais iluminado do que nós jamais entra em nosso universo consciencial para bisbilhotar. E jamais conseguiremos criar travas nessas portas, porque eles têm todas as chaves para abrir todas as portas, as deles, e se abre as deles que são seres mais evoluídos, abre todas as portas dos menos evoluídos também. Por isso que quando chegamos no mundo dos espíritos, todos os espíritos que têm maior evolução do que nós, enxerga-nos nus. Nós podemos criar uma roupagem para nos esconder dos menos evoluídos, mas dos mais evoluídos não temos como nos esconder. Então, a confiança em Deus. E vocês vão ver daqui a pouco que é a fé que gera a autoconfiança. E essa confiança em Deus é o dispositivo para que possamos andar no nosso processo evolutivo, descobrindo os demais dispositivos. Entendido? Creio que está muito claro. Então, nós vamos começar com a confiança. A fé gera confiança. Ou autoconfiança, que é a confiança em si. E aqui há algo ainda maior, porque antes de confiar em Deus, que é algo descomunal, precisamos confiar em nós, que somos uma partícula dele. Ame ao outro conforme a si mesmo. Quem a si mesmo não ama, a ninguém amará. E eu estou amando a fração diminuta de Deus que está em mim, e se a amo, amo o Deus que comanda o cosmos. Então, a confiança em Deus é o dispositivo para que possamos andar no nosso processo de ascensão consciencial, descobrindo os demais dispositivos para abrirmos todas as portas, as demais chaves. Então, as chaves estão tilintando no seu íntimo. Então, imagine alguém sacudindo um molinho de chave. Elas estão lá, ávidas por ser descobertas, a abrir as portas do conhecimento cósmico. Brilhando como ouro, para que a gente possa enxergá-las. Elas estão lá brilhando como ouro. Só que são mais duras do que o diamante, quer dizer, não vai quebrar em nenhuma fechadura. E, ao mesmo tempo, mais maleáveis do que a água e o vento. Ou seja, abre qualquer fechadura. Porque elas vão se amoldar às próprias fechaduras. Porque a água e o vento, imagina a água e o vento entrando numa fechadura. Então elas vão tomar o molde, o formato da chave para poder abrir e depois tornar-se tangível. Porque se os espíritos constroem as tuas vestes com o vento, ele é feito de átomos e moléculas e pode tornar-se tão tangíveis os objetos construídos com a sua estrutura quanto qualquer coisa na criação. Feito isso, avancemos. Então, essas chaves obedecem-nos quando aprendemos a pedir a humildade, o reconhecimento da própria ignorância. E pedir a quem? Nós vamos pedir a nós mesmos. Quem está em nós? Além de nossa consciência, do Deus e do Cristo em nós. Com Deus com D minúsculo e Cristo com C minúsculo. Mas existe também o Deus com D maiúsculo, o cósmico e o Cristo com C maiúsculo. E o que é que nós vamos pedir? A compreensão pura em um discernimento elevado. Nós estamos pedindo iluminação e expansão consciencial, quer dizer, oportunidades para que isto ocorra. Então, essas chaves nos obedecem quando aprendemos a pedir com humildade e pedir a nossa própria essência consciencial, a compreensão pura. A fé é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Então, conforme a verdade
absoluta. Em um discernimento, essa compreensão pura, em um discernimento elevado, em um nível de consciência mais avançado. Como aconteceu conosco, como falamos no estudo pela manhã, que acordamos um pouco mais tarde, porque estávamos estudando, fazendo a tradução para o espanhol de nosso primeiro livro. E enxergando como funciona essa tradução, e muitas frases que existem no livro não tem na língua espanhola. Tampouco na língua inglesa. Então ele vai ficar muito mais magrinho quando for traduzido, porque nós observamos esse conteúdo inteiro sendo retirado por não ter, às vezes, a compreensão nessas línguas. E o livro como um ser vivo, se apresentando para que o propósito seja realizado. Para que tudo isso ocorra, tudo que foi dito até agora, a tua boca não pode ferir, por teres educado os teus pensamentos. A tua palavra deve ser séria. Então, para a conquista dessas chaves para abrir todas as portas, a nossa boca deve perder a força de ferir. Por termos nos educados em nossos pensamentos, a nossa palavra deve ser séria. E por termos adquirido a honestidade, o nosso olhar deve ser manso. Agora vou ler de carreirinha. Para tanto, a tua boca não pode ferir. Por teres educado os teus pensamentos, a tua palavra deve ser séria. Por teres adquirido a honestidade, o teu olhar deve ser manso. Por teres conquistado o amor pela vivência, os teus passos deverão ser firmes, para não recuares ante as tuas obrigações de vida. Vamos até aqui. Para que possamos encontrar algo que brilha como um ouro, que é mais duro do que o diamante, mais maleável do que a água e o vento. Esses dispositivos para abrir todas as portas do entendimento, a nossa boca, a nossa palavra deve perder a força de ferir. É uma condição. Se falasse não deve, é uma coisa. Agora, não pode é muito mais grave. Então, a nossa boca não pode ferir. Então, ela tem que perder a força de ferir. Como encontramos em Joana de Ângeles, o que já conhecíamos. Então, a crítica nem de brincadeira deve ser levada a efeito, mas sim a exemplificação. Se eu julgar que tem algo equivocado, eu exemplifico algo superior àquilo. E por termos nos educados em nossos pensamentos, a sequência dos pensamentos são as ideias e as ideias são as palavras, a nossa palavra deve ser séria, porque uma vez disparada, ninguém mais muda a direção. Por isso, falar o que nós queremos que torne realidade, assim como pensar o que nós gostaríamos que tornasse ideias e depois palavras. E por termos adquiridos a honestidade, o nosso olhar deve ser manso. Está claro? Então, até aqui, a nossa palavra perdeu a força de ferir. Educamos os nossos pensamentos, formando ideias, e as palavras são sérias, de forma consciente. E por já sermos honestos, o nosso pensamento é manso, porque ele já não é mais de crítica. Porque se eu sou honesto comigo mesmo, eu já fui ou ainda sou o que eu estou observando e criticando. Por termos conquistado o amor incondicional pela vivência,
os nossos passos deverão ser firmes, porque temos convicção daquilo que estamos fazendo, para não recuarmos antes as nossas obrigações de vida ou perante a própria vida. Quando formos chamados aos testemunhos, onde houver o ódio, que eu o eleve até o degrau do amor. Não é só ir lá e levar um pouquinho de amor. Não é essa a função profunda desse ensinamento de Francisco de Assis. Onde houver ódio, que é o amor primário, que eu vá até lá, dê a mão a ele e o eleve até a condição do próprio amor. Onde houver a discórdia, eu vou lá e vou levá-lo até o degrau da união. Onde houver a dúvida, vou levar à luz do entendimento. Onde houver o desespero, levar à luz do entendimento e trazê-lo até o entendimento. Pegar na mão do desespero e trazer até transformar-se em esperança, tristeza, em alegria e assim sucessivamente. E mais uma vez, não podes esquecer da gratidão a Deus por tudo que acontecer contigo. E dos acontecimentos, tira as lições que o Senhor deseja te ministrar. Porque como eu posso questionar a Deus se Ele é a suprema sabedoria? Como eu posso alegar a sua ausência se Ele é a inegável onipresença? Ele está ali comigo, dentro e fora de mim. Como que eu posso alegar que não dá para fazer se tudo posso naquele que me fortalece, naquele que me capacita? Então não devemos esquecer da gratidão, que é viver o que pedimos a Ele. Da gratidão a Deus por tudo que nos acontecer. Porque de alguma forma, como vimos na aula anterior, há como se fosse um dispositivo em nós e nós é que estamos pedindo tudo o que está acontecendo à nossa volta, para darmos os nossos testemunhos. E de todos os acontecimentos, na visão bem primária, felizes ou infelizes, nós vamos tirar as mais sublimes lições que o Senhor da vida, está querendo nos ministrar. Estávamos falando com uma amiga, mas por que isto aconteceu? Para nos ensinar tal coisa. Porque se eu não sou aparentemente vítima de uma pessoa ainda não educada pegar emprestado um dos bens que estão sobre a minha guarda, como que eu posso exercitar o desprendimento? E daqui a pouco vocês vão saber por quê ou o que o desprendimento vai gerar em nós. Então, quando acontecer tal coisa, analisar o que podemos tirar de tal coisa. Então, a escassez quer dizer alguma coisa, a abundância quer dizer outra, maior responsabilidade ou a privação de uma situação. Então, em tudo, tirar o melhor, porque tudo concorre para o bem. Então, confia nas tuas forças, mas quando elas estiverem com as forças do Senhor, não alimentes ideias alheias que estejam fora dos princípios da verdade. E comunga com o Cristo, que sempre te fala pela consciência. Então agora já vamos confiar em nossas forças. Quais são elas? Todas as potências virtuosas, a potência crística, a potência cósmica que vivem em nós. Tanto o Deus e o Cristo menores, quanto o Deus e o Cristo
maiores. Então confia nas tuas forças e vamos supor que seja só os menores agora, que são minhas de fato. Mas quando essas forças menores estiverem em perfeita conexão com as forças maiores do Senhor, para que isso se dê, esta junção de potências e esse aumento de capacitação, não devemos alimentar ideias alheias que estejam fora dos princípios da verdade. Do contrário, perdemos a conexão com o Deus e o Cristo em nós. E não só com os cósmicos, com os que existem em plano menor também. E além de estarem em perfeita ressonância com os princípios da verdade, e comunga essa verdade com o Cristo que sempre nos fala pela consciência. A superconsciência no Espírito e os nossos valores virtuosos em ressonância com essa consciência íntima. E agora é aberto, não mais o podes, mas o deves, que é um convite. Deves amar o silêncio, mas trabalhar nele em favor da humanidade. Nós vivemos dentro da força soberana e ela pode nos ouvir se passarmos a ouvi-la igualmente. Devemos dizer com o Cristo, ou melhor, devemos dizer como o Cristo um dia também disse: eu e o Pai somos um. Então agora é um convite à vivência. Devemos amar o silêncio, porque às vezes reclamamos da solidão. Então amar o silêncio, porque é nesse silêncio que ouvimos a voz interior, a voz dos luminares, a voz da consciência. Mas além de amar o silêncio, para que essa conexão se dê, trabalhar nele, trabalhar em silêncio em favor da humanidade e nada pedir em troco. Então nós vivemos dentro da força soberana, dentro do arquiteto cósmico. E ela pode nos ouvir porque é onipresente. E principalmente se passarmos a ouvi-la igualmente. Aí vai ser um colóquio, um diálogo enobrecedor. Eu e o Pai somos um, como disse-nos Jesus, é o que vamos sentir quando esta situação ou esse estágio acontecer. E com isso, terminou o primeiro tópico, força soberana. Lembrando que são apenas alguns fragmentos lá do capítulo Força Soberana, que é o primeiro capítulo. O tópico seguinte é o porquê pensamos, mas antes nós vamos trazer alguma coisa que eu coloquei como sublime introito, como se fosse uma introdução. Então veja o que foi selecionado por intuição inspirativa. O hálito divino adentra todas as formas existentes, sem que haja embaraço na sua viagem, sem que haja resistência em parte alguma na sua missão de estímulos. Então é o mesmo que as consciências superiores a nós podem fazer. Para trazer forças e estímulos, elas abrem todas as portas para despertar os nossos potenciais. Então, o hálito divino, com essa função, não tem como brecá-lo. E ao deslizar no vórtice coronário, no chakra coronário, ele vai perlustrar no grande reator mental. Então, de lá ele vai chegar
ao nosso centro frontal, que vai transformar esse hálito divino em matéria favorável e sensibilíssima aos sentimentos, transmutando esse hálito divino em pensamentos. E agora de outra obra, ali estava Horizontes da Mente. E agora vamos viajar para a Filosofia Espírita, o volume 5, lá no capítulo 11. Se nós viemos da matéria primitiva, e agora, Miranda, fique atenta. Se nós viemos, Lucy, se nós viemos da matéria primitiva, que é o psiquismo divino, e aí, agora, Miranda, nem vou ler a tela inteira. Essa matéria, se nós viemos dessa matéria primitiva, porque o Espírito saiu do psiquismo divino. E esta matéria primitiva, saída do hálito divino. Então tem algo antes dele. Então devemos ter grande respeito por tudo que existe. Porque a própria matéria, agora a matéria física, está a caminho para tornar-se espírito com E maiúsculo, pelo trabalho em que opera há bilhões de anos. E veja mais um segredinho que descobrimos. Esse hálito divino é canal de Deus, expressando a sua sábia presença em toda a criação. Por isso que nós o chamamos não só de onipresença, mas esse hálito divino é a própria lei. A luz incriada, valendo-se do verbo criador, que nada do que foi feito sem ele. Cria a lei, o hálito divino, que a tudo governa. E essa lei, como força e estímulo, vem nos convidar a segui-la. E mais tarde, na sequência, cria a matéria-prima. E desta matéria-prima, que é o psiquismo divino, nasce o espírito, a nossa origem, como princípio inteligente do universo. Não é o espírito com E maiúsculo e individualizado. Vamos sentar aqui para conversar. E depois voltamos às telas para estudar. Então, nasce o espírito como princípio inteligente do universo. A mônada primitiva. O átomo primitivo ou primordial. Se o amor é o prolongamento do psiquismo divino, então é o que vai acontecer após o que sai desse psiquismo divino. É um prolongamento. Joana de Ângeles. E se o psiquismo divino existe antes da mônada, Viana de Carvalho. Então veja como a gente vai descobrindo as informações. Então o psiquismo divino existe antes da mônada. Então é o que nós chamamos de matéria primitiva, da qual ele saiu. A mônada saiu. E o amor, segundo o Pastorino, é a reunificação das mônadas no todo, no arquiteto cósmico, em unidades cada vez mais amplas. Onde houver 2 ou mais em meu nome, aí eu estarei, disse-nos Jesus, o Cristo de Deus. Então nós estamos dentro dele, criando alguma coisa. E nós vamos criar o que nós chamamos de matéria elementar, os elementais, ou amor-substância. E com essas unidades, que já são 2 ou mais compondo unidades, vamos compor o éter cósmico, que é uma energia mais sutil do que o fluido cósmico, segundo Leon Denis, da qual nascem todas as coisas, segundo o autor. E a partir daí, além de memorizar o hálito divino, a lei, vamos gravando as etapas
e vamos nos transformar no fluido cósmico, quando falamos de uma dimensão cósmica. Dentro delas, os universos são infinitos. E esse mesmo fluido é adaptado para um universo. Aí chamamos de fluido universal, ou energia universal. Como nós falamos, podemos falar do fluido galáctico, dentro de uma galáxia. Do fluido estelar, dentro de uma estrela no nosso Sol. Ou éter físico, quando falamos do nosso magnetismo animal. Ficou mais ou menos claro? Então vamos às telas de novo. Então o hálito divino adentra todas as formas existentes, do micro ao macrocosmo. Ele não pede licença, sem que haja embaraço nessa viagem de levar os estímulos, levar a lei. Sem que haja resistência em parte alguma, da matéria mais densa à mais sutil, na sua missão de estímulos. Você vê, mesmo Deus, o ser dos seres, a alma do universo, só faz isso para trazer estímulos, não para bisbilhotar ou nos julgar, nos criticar. Então, isso na função de estímulos, nada detém o hálito divino. E esse hálito divino, ao deslizar pelo vórtice coronário, pelo centro coronário, ele vai perlustrar, fazer o caminho de lá até o centro frontal, o reator mental, no qual esse hálito divino vai ser transformado em matéria favorável e sensibilíssima aos sentimentos, porque nós vamos gravar nesta matéria os nossos sentimentos. E nós vamos transmutar o hálito divino em pensamentos, baseado nos sentimentos que eu quero transportar pelos pensamentos. Já dissemos que os pensamentos são frequências ou estradas, e os sentimentos são os valores que transportamos dentro das frequências ou das estradas. Esclarecido aqui, se nós viemos da matéria primitiva, saída do hálito divino, se nós viemos do psiquismo divino, saído do hálito divino, devemos ter grande respeito por tudo que existe, porque tudo saiu da mesma fonte. E a própria matéria, que não é a primitiva, os átomos físicos, está a caminho para tornar-se espírito, porque unem-se os átomos no reino mineral para formar moléculas. Moléculas se organizam, se especializam lá e quando chega no reino vegetal, formam as células vegetais. Ou quando atinge um degrau de expertise, torna-se células vegetais. A união das moléculas. Agora, a união dessas células vegetais compõe os tecidos vegetais. E avançam compondo as formas até a construção dos instintos. E adentram ao reino animal como células animais compondo os tecidos, órgãos e sistemas, desenvolvendo a inteligência, além dos instintos e da sensibilidade que começara no mineral. Instinto no vegetal, inteligência no animal, rumo à razão no pré-humano. E curiosamente, quando chega no pré-humano, vários elementais pré-humanos se unem para formar o humano. A alma, o ser individualizado, pode dizer o espírito com E maiúsculo. Agora imagine a quantidade de átomos físicos, moléculas, células, tecidos, seres, compondo o espírito, que é um universo em miniatura. Então esse hálito divino é canal de Deus expressando a sua sábia presença, onipresença, em toda a criação.
E se a onipresença está, a onisciência e a onipotência também. Feito isso, agora vamos para o tópico verdadeiramente falando. Por que pensamos? A ideia de Deus flui da força soberana, a ideia de Deus flui da sua soberana vontade, buscando o nosso entendimento, o hálito divino, como sendo a luz da verdade a nos esclarecer, a lei, mostrando-nos os valores que temos guardado no mundo sensível que carregamos conosco, a nossa consciência profunda. É de entender comum nos meios espiritualistas que pensamos dentro do pensamento do Criador. Porque nós estamos dentro do Criador e Ele está enviando o seu hálito como forças e estímulos, transformando em pensamentos. Recebemos o seu hálito divino e acrescentamos nele o que estamos em condições de plasmar, de concretizar, de materializar, mostrando para o exterior os nossos sentimentos espiritualistas, o nosso conhecimento vivenciado. Vamos aqui, depois nós seguimos, para não ficar tão distante. Então, a primeira coisa, a ideia, veja que a ideia é uma junção de pensamentos. A ideia de Deus flui da sua soberana vontade. Aí vem Miramês. Enquanto a nossa vontade não abraçar a mente por completo e transformar-se em pensamentos, em ideias, em palavras, em ação, nada acontecerá. E agora é a ideia de Deus vindo pelo hálito divino, perpassando pelo nosso centro coronário, centro frontal e tomando o corpo. Então a ideia de Deus flui da sua soberana vontade, buscando o nosso entendimento. Ou seja, vai expressar aqui como pensamento e nós vamos pensar dentro desse pensamento. Como sendo a luz da verdade a nos esclarecer, trazendo o entendimento de como funciona o cosmos, porque isso é a lei, como tudo deve ser, mostrando-nos os valores que temos guardado no mundo sensível, em nossa consciência, fruto de todas as nossas vivências. E carregamos conosco e às vezes morremos de sede à beira do poço. E de lá viemos como ponto de autoconsciência pura, como uma semente que não sabe se sabe ser árvore. Só vai saber na ação. Semente essa que, uma vez lançada à terra, não perde a conexão com a sua essência que vai orientá-la. Porque ela aprendeu tudo que existe na árvore mãe, mas não sabe ser árvore. Ela obedeceu em todos os estágios dentro de uma empresa, em todos os setores, tudo, mas não sabe ser o diretor da empresa ainda. Agora que ela vai ver na prática se ela sabe conduzir. Antes aprendeu a obedecer e agora ela está vindo para comandar elementos da terra, da água, do ar e da luz e individualizar-se como um vegetal qualquer, de acordo com os estágios a percorrer. Feito isso, é de entender o comum nos meios espiritualistas, quem estuda em profundidade a pauta em foco, que pensamos dentro do pensamento do Criador. Porque tudo, conforme vários cientistas, a começar por Arthur Stanley Eddington, na obra A Natureza do Mundo Físico, e vários outros autores como Albert Einstein, e Isaac Newton, e vários outros, o universo parece mais um pensamento do que uma máquina.
e os universos a se perder nos confins do infinito estão dentro da mente do Criador. E quem está como capacidade criativa dentro da mente é o pensamento. E dele tudo nasce. Então é de entender comum nos meios espiritualistas que pensamos dentro do pensamento do Criador. Quando esse pensamento destonar da lei de harmonia, é porque quem está nos pensando é o nosso inconsciente, ou frequências menores do nosso entorno. Mas se é da nossa essência consciencial, onde moreja o Cristo e o Deus cósmicos também, além do Deus e o Cristo internos. Só pode vir algo conforme essas leis que estão passando por lá. Estão passando pelo centro coronário, lembrando-nos do que está em nossa consciência, que deve exteriorizar-se, gerenciando a nossa mente, e assim sucessivamente. Então, recebemos o seu hálito divino, a lei, e acrescentamos nesse hálito, nessa lei, o que estamos em condições de executar, de co-criar. Então, nós vamos pensar dentro dessa lei, em plano menor, o que nós podemos já plasmar. E vamos mostrar para o mundo exterior os nossos sentimentos espiritualistas, que vão ser transportados pelos nossos pensamentos, recém-saídos desse hálito divino, ou do discernimento, que é a essência de nossa própria consciência, ou da transmutação dos instintos até chegar ao degrau de pensamentos também. E de novo, ele pergunta: por que pensamos? Pensamos por ordem do progresso, porque são estágios. Sensibilidade, instinto, inteligência, razão. E aqui na razão é onde o pensamento está se organizando. Lá são pensamentos embrionários. Por que pensamos? Pensamos por ordem do progresso. E o domínio dos pensamentos nos faculta uma razão. Faculdade essa que nos leva a escolhas do que devemos moldar como formas de ideias. Se eu penso por ordem do progresso, na minha mente tem alguns departamentos segundo Emmanuel. A inteligência. O quanto de inteligência eu já possuo. Dependendo do poder da minha inteligência, semelhante poder imaginativo terei, de imaginar o que pretendo construir, o que pretendo transformar. Se eu quiser transformar algo em mim, instintos em sensações, sensações em emoções, emoções em sentimentos, sentimentos em pensamentos, eu crio a minha força de atração, meu pensamento. E isso é o que já chamamos do mundo racional, porque é esse domínio do pensamento. Se eu quero, eu penso, se eu pensar, eu ajo, se eu agir, eu atraio, se eu atrair, eu realizo, que vai me facultar a faculdade. E o que é essa faculdade? Eu começo a usar a minha inteligência, meu poder imaginativo, começo a criar, aí eu consulto a minha consciência, tem lá o link para a memória. Dependendo se eu escolhi pensar como o Cristo e o Deus internos ou cósmicos, qualquer coisa que destonar, eu já faço o julgamento. E aciono os meus desejos para o processo de aprimoramento dos instintos a novos pensamentos. Ficou claro? Pensamos por ordem do progresso e o domínio dos pensamentos nos faculta a razão. Pensar,
raciocinar, duvidar, indagar, discernir. Faculdade, essa a razão que nos leva às escolhas do que devemos moldar como formas aqui fora, e formas de ideias que foram elaboradas a partir dos pensamentos, filhos da inteligência, do poder imaginativo, dos desejos e assim por diante. Ele faz a pergunta de novo, mas nós tiramos ali com a sua autorização. Ele pergunta de novo, por que pensamos? Pensamos porque o pensamento é a primeira porta pela qual deveremos entrar. No sentido de conhecer tantas outras que haveremos de abrir. Outras portas, além do próprio pensamento. E elas são inúmeras. A sequência deste roteiro é que vai nos dizer a verdade. Então imagina, hoje nós conhecemos, após esse pensamento organizado, os sentimentos, as virtudes, a intuição, tudo isso são portas. Mas o primeiro, o pensamento que nasceu dos sentimentos, foi a transmutação das emoções, que teve a sua origem nas sensações, que teve a sua causa nos instintos. Então pensamos, porque o pensamento é a primeira porta pela qual deveremos entrar, entender como isso se dá, usando a minha inteligência, meu poder imaginativo, consultando as minhas memórias, acionando os meus desejos. Então, no sentido de conhecer tantas outras portas que haveremos de abrir, além dos pensamentos, dos sentimentos, das virtudes, da intuição, da consciência, do discernimento. E elas são inúmeras porque nós conseguimos ou avançamos até aqui. Quais as outras? Porque nós estamos falando de um espírito. E quando ele se unir com outro e formar um anjo, terão portas maiores para compreender os arcanjos. E quando se unirem para formar os arcanjos, outras portas para entender os querubins. Tantas outras quando se unem para formar os serafins, para entender os cristos e assim por diante. Então a sequência deste roteiro é que vai nos dizer a verdade conforme tivermos condição para ouvir, ou preparados para suportar as revelações. O próprio Miramês afirma isso. Deus não tem segredo para com seus filhos, mas pede preparo para que suportem as revelações. Então, a renovação do homem deve começar nos pensamentos. Neles se encontram a chave de todo o entendimento. Agora veja o que está lá no início do capítulo 8 de nosso primeiro livro. O despertar da consciência do átomo ao anjo. Aprendei a apreender a vossa essência consciencial. Em primeiro lugar, pela educação dos pensamentos, a chave de vossa mente, o segredo de vossa evolução. Então nós vamos aprender a canalizar a nossa essência e aprendê-la aqui. Aprendei a apreender, no sentido de segurá-la aqui pelo processo de transformação para tornarmos-nos semelhantes ao Cristo e ao Deus internos e dizer, somos um. Só faço vossas vontades. E em primeiro lugar, eu só consigo isso pela educação dos meus pensamentos, em consonância com as diretrizes da lei. Que é a chave de nossa mente, que é a nossa capacidade criativa e o segredo de nossa evolução. Que a inteligência aciona o poder imaginativo,
que aciona os desejos, que consulta as memórias, que transmuta instintos até gerar a capacidade criativa, que é a soma de todos eles na ação para transportar os valores que já estão em nosso íntimo para o mundo de relação. Então, a renovação do homem deve começar pelos pensamentos. Neles, nos pensamentos, se encontra a chave de todo o entendimento. Indo mais adiante, quer dizer, avança mais um degrau, dominemos o verbo, porque o verbo nasce das ideias que nascem dos pensamentos. Então, indo mais adiante, dominemos o verbo. Andemos mais e chegaremos à vivência do que pensamos. Então, são degraus. Então, primeiro, eduque os pensamentos em consonância com Cristo, com Deus em mim, o Evangelho em nossa consciência. Mais além, ele vai transformar-se em ideias e as ideias em palavras. E agora nós vamos dominar as palavras, para que elas percam a força de ferir. Já vimos lá atrás e retomamos aqui. Andemos mais um pouquinho e chegaremos à vivência do que pensamos. Aí nós podemos dizer, eu sou o que penso e vivo o que falo. Sabes, meu filho, porque pensas? Mais uma vez ele questiona. É por ordem da vida, porque a tua vida está na vida do Criador. Aí lembramos de Kardec, vamos ficar aqui mais perto para entender. Lembramos de Kardec, na citação que colocamos na página 39 de nosso livro, que nós estamos dentro de outros seres, ou fazendo parte de outros seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir. E com certeza eles dentro do Cristo. Cada coisa é composta de coisas menores, ou cada individualidade. E ao mesmo tempo, de Jesus, o Cristo de Deus, quando recomendou: tudo o que fizerdes a um dos meus irmãos mais pequeninos é a mim que o fazeis. E agora que a coisa avançou. O mais ínfimo movimento vai afetar o próprio Criador, o Senhor Supremo. Então, sabes, meu filho, porque pensas, é por ordem da vida. Porque a tua vida está na vida do Criador. Nós pensamos dentro do pensamento do Criador. Aí lembramos de Paulo de Tarso. Em Deus existimos como seres individualizados, seres constituídos. Vivemos uma experiência e nos movemos daqui para ali, desta para outra dimensão, ou dentro dessa dimensão, terceira dimensão no planeta Terra, de um país para outro, ou dentro do país, de um estado para outro, ou dentro de um estado em que nascemos, de uma cidade para outra, ou dentro da cidade que nascemos, de um bairro para o outro, e assim sucessivamente. Sigamos. A energia cósmica desprendida do seio da majestade divina chega às criaturas cândida e sublimada, a receber os nossos sentimentos, aceitando as nossas ideias. Mais uma vez, relembra, falando energia cósmica, porque esse hálito divino transforma-se em psiquismo divino, que se transforma em espírito, em amor substância, ou matéria elementar, em éter cósmico, fluido cósmico. Então, essa energia ou fluido cósmico, desprendida do seio da majestade divina, chega às criaturas cândida e sublimada, quer dizer, pura, a receber os nossos sentimentos, aceitando as nossas ideias. Porque elas não sabem o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim e assim por diante. Só que somos responsáveis pelas nossas criações.
quais as ideias que devemos gravar nesses fluidos de Deus? E agora lembra lá do capítulo 3º de nosso primeiro livro. Os espíritos, como princípios inteligentes do universo, começam como fluidos. Se imaginarmos a origem de fato, hálito divino, psiquismo divino, a partir de 2 espíritos recém-saídos do psiquismo divino, forma o que nós chamamos de fluidos. Amor substância, éter cósmico, fluido cósmico e assim por diante. E o que nós vamos gravar nesses fluidos? Porque Allan Kardec, no capítulo 14 da obra A Gênese, nós usamos o pensamento e a vontade, atraímos uma porção de fluidos e gravamos neles as nossas virtudes ou os nossos vícios. Está lá. Então eu posso aliviar uma pessoa na transmissão da bioenergia ou perturbá-la. Então, quais as ideias que devemos gravar nesses fluidos de Deus? Veremos. O que ali depositamos são sementes que devem germinar e crescer voltando a nós. Se somos a luz, essa luz deve ser a nossa vida. E o nosso pensamento, como semente de luz, nunca semeará trevas. Precisa ser assim, se quisermos ter paz. Então, o que ali depositamos nesses fluidos divinos são sementes que devem germinar e crescer voltando a quem o fez. Seja certo ou errado, nobre ou menos nobre. Se somos luz, porque nascemos da luz de Deus, faça-se a luz, e a luz se fez. O primeiro fascículo de luz é o Espírito. Vai estar no segundo livro, falando assim, o Fiat Luz. Então, se somos luz, porque tudo que existe nasceu na base dessa luz, é uma soma dessas mônadas, desses princípios inteligentes, desses espíritos, com E minúsculo. Essa luz deve ser a nossa vida, porque é uma junção de incontáveis fascículos de luz. E devemos brilhar a nossa luz. Deve ser a nossa vida e o pensamento que vai conduzir essa luz, como semente dessa luz, uma fração, nunca semeará trevas se ele vier lá do hálito divino. Mas ele nunca deve semear trevas se estiver sobre a nossa regência também. E com isso, terminamos o porquê pensamos. E na sequência, já falamos tanto da formação das ideias que não vamos ficar repetindo muita coisa, mas vamos ver a formação das ideias. Os pensamentos são sementes que podem ser de luz ou de trevas, de bem ou de mal. Depende de quem está pensando. Então, isso não tem nem o que questionar. Eles são sementes de luz. Mas pode ser semente de trevas também. Então, os nossos pensamentos que vieram do hálito divino, ou da nossa consciência, ou da promoção dos instintos, são sementes que podem ser de luz, em consonância com as diretrizes da lei, da verdade, ou de trevas, com a ignorância, com a mentira, com a maldade, com a maledicência. Do bem, da benevolência ou da malevolência. Então vai depender de quem está pensando em conformidade com a lei ou em dissonância. As ideias formadas são forças que, depois de geradas, ajustadas aos canais competentes para saírem de nós
pela força mental ou pelas palavras, tornar-se-ão difíceis de serem desfeitas. Por isso, depois que criamos, nós queremos nos livrar das ideias, dos pensamentos, e aí não tem como. Por mais remoto que seja o pensamento, eu posso promovê-lo, contrapor um pensamento nobre com o menos nobre, e abraçá-lo e transmutá-lo, mas não expulsá-lo. Então, as ideias formadas são forças que, depois de geradas, e há um aglomerado de pensamentos somado aos sentimentos. Elas serão ajustadas aos canais competentes para saírem de nós, verdade ou mentira, bondade ou maldade. Pela força mental, se ainda está no plano da mente, elas não têm menos efeito se forem verbalizadas. Elas fazem o mesmo percurso. Ou pelas palavras. Agora, um poder maior de materialização. Elas vão tornar-se difíceis de serem desfeitas, porque foram criadas e querem viver a sua vida, conforme Eurípides Barçanufo, Emmanuel, André Luiz e etc. Não perca as oportunidades de vigiar a formação das tuas ideias e criares um hábito de assim fazê-lo. É o que nós chamamos de oração. Olhai, vigiai, orai. Então eu olho, uso a minha inteligência, observo com os meus sentimentos, seleciono, vigio o que foi escolhido e vou orar para fazer acontecer. Então não perca as oportunidades de vigiar o que nós escolhemos para a formação das nossas ideias e criarmos um hábito de assim fazê-lo, para que nós possamos transformar ideias menos nobres em ideias mais nobres, e elas não resistem à promoção. Elas só não aceitam a manutenção no mesmo estágio, nem o rebaixamento. Aí elas reagem contra e colocam fogo no cenário. Esse pode ser e é um condicionamento de luz, que pelo esforço tornar-se-á instinto, com o processamento no tempo, na conjuntura do espaço. Agora para você, Valdemir Moelas, que perguntou se daria para fazer essa análise. Então essa vai em especial para você e para todos que se interessarem. Então esse pode ser e é um condicionamento de luz. Quando eu penso, eu crio um condicionamento. Repetido condicionamento transforma-se num hábito. Repetido hábito se transforma num instinto, que é pelo esforço, a repetição, a perseverança. E com o processamento no tempo, esse mecanismo de condicionamento vai ser processado no tempo. O tempo é o mundo perispiritual. Então eu vou processar a partir desse pensamento da inteligência, do poder imaginativo, memória, etc. Essa semente de luz, estou criando um novo, está sendo processado no meu mundo mental, perispiritual, todos os chakras, na conjuntura do espaço. Agora, de acordo com o que está acontecendo agora. O que eu quero mudar no meu agora, nesse instante, neste momento? Eu vou começar no tempo sem tempo, na minha consciência, na eternidade. Trazer para o universo mental, para o tempo, o energismo dos veículos de expressão. Criei a condição pelo processamento daquilo que eu quero co-criar ou me tornar. Só que eu tenho que respeitar a conjuntura do momento, para transformar o momento e não fugir do enfrentamento. A pergunta do Valdemir foi essa, para que vocês possam entender. E aproveito aqui,
Só uma paradinha rápida, enquanto vocês respiram. Tome ar. Então veja o que nos foi perguntado para ele. Como fazer uma analogia com a existência no plano físico, considerando o espaço-tempo e as frequências vibratórias? Frequências vibratórias são sentimentos, e quando falamos frequências, pensamentos juntos. Então, pensamentos e sentimentos. Então, já foi explicado para você. E a Miranda, me fale, por gentileza, da bioenergia na natureza. Tudo que falamos, Miranda, até agora, é a formação e, ao mesmo tempo, a ação da bioenergia, em todos os estágios que nós estamos mensurando nesses universos fluídicos. Porque, na realidade, falamos que ela nasce após a transmutação da energia mental. Ali pode ser no nosso cenário, mas se essa energia mental veio da matéria mental, que já é composta de seres vivos incontáveis, são os elementais. Essa matéria mental pode ter vindo do fluido universal, que veio do fluido cósmico, que veio do éter cósmico, que veio do amor, substância ou matéria elementar. Então veja, a bioenergia, na realidade, começa na matéria elementar, no psiquismo divino, no hálito divino. Acertou. E todo esse trajeto, desde a luz incriada, o verbo criador, já é o trabalho da energia que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Porque ela é matéria-prima e lei simultaneamente. Então, esclarecido a Valdemir, a Miranda, o amor é a maior fonte de todas as energias que conhecemos. E ele tem gradação infinita, porque desde as mônadas iniciais que se reuniram para formá-lo, a tudo isso que estamos falando. Então, quanto mais te elevares, mais aprenderás a amar, granjeando luz para o celeiro da tua própria paz espiritual. Então veja a profundidade disso. Lembra, o amor é a vibração de Deus perpassando por tudo que existe no espaço. Então o hálito divino na essência, lá na origem. Como lei e depois da própria lei nasce o psiquismo divino, para fazer o trajeto e voltar a ela como lei também. Então o amor é a maior fonte de todas as energias que conhecemos, porque em síntese o amor é Deus. João o Evangelista, o Deus é amor. E ele tem gradação infinita nesses estágios que falamos. Então, quanto mais nos elevarmos moral e espiritualmente, mais aprenderemos a amar. E quando fazemos isso, granjeamos luz para o celeiro de nossa própria paz espiritual, que é a nossa consciência tranquila, o nosso âmago interior. E amar no sentido profundo do termo não é fazer pelo outro o que lhe cabe fazer. É fazer pelo nosso universo, no processo de ascensão consciencial, o máximo do mínimo, e exemplificar para a libertação do outro a partir dos nossos exemplos, referências, gerando forças e estímulos para os retardatários. E agora vamos ver onde em nós, encarnados, geramos esse amor. De onde vens? Devemos conhecer, volta lá na tela inicial. Devemos conhecer, acreditar e testar
todos os dias os nossos poderes, porque é através ou por intermédio deles que Deus nos atende nas nossas necessidades e para desenvolvê-los, esse conhecer, esse acreditar e testar esses poderes, para desenvolver esses poderes, no conhecer, no acreditar e no testar, basta-nos a fé que gera confiança. Vimos lá no início. Basta-nos a fé que gera confiança. O trabalho no bem que gera serenidade. E o desprendimento que gera amor em nós. Isso é o amor e o amar. Então vamos de novo, de carreirinha. Devemos buscar o conhecimento e, por intermédio do discernimento, acreditar e depois testar todos os dias os nossos poderes, da inteligência a todos eles. Porque é por intermédio deles que Deus nos atende nas nossas necessidades. E para desenvolver esses poderes, eu sempre evito a palavra através da porta. É algo que eu atravesso. E por intermédio, vai manifestar por intermédio daquele instrumento, não é através. Através é de atravessar. Então, isso hoje a gente já tem esse cuidado por orientação do próprio Miramês. E como que eu faço para desenvolvê-los? A fé, que vai gerar a autoconfiança, porque é o conhecimento de causa, quando raciocinada, a intuição, quando vivenciada, e inquebrantável, quando já não sou mais eu quem vive. O trabalho no bem, e o bem de todos é o eterno princípio que vai gerar a serenidade diante de qualquer situação. E o desprendimento com que faço tudo isso vai gerar mais amor. Então, no amor não há prejuízo. O mínimo que acontece é de eu investir uma quantia e ela aumentar 100 ou 1000 vezes a mais, ou no mínimo 30, 60, 100 ou 1000 vezes a mais, ou milhões de vezes. Envolvidos nesse clima de sublimação, conhecer, acreditar e testar, gerando confiança, serenidade e amor, passamos a encontrar todos os tipos de fluidos puros que nos atendem pelo poder da vontade. Puros no sentido de sem vícios, nascidos do hálito divino, do psiquismo divino, do fluido amor substância, éter cósmico, fluido cósmico, universal, matéria mental é fluido, energia mental é fluido, tudo isso atendendo-nos pelo poder de nossa vontade que obedece às divinas leis. E desse capítulo era só isso. Agora, finalizando com o estudo da natureza. E alguém fez a pergunta na quinta-feira, o que é voltar à natureza? E aqui vai falar um pouco disso. Estudando a natureza. A natureza entende a fala do homem. Basta que o ser humano a ame na dimensão que esse amor pede. Mais uma vez para você também, Miranda. Porque aqui está falando da bioenergia na natureza. Então, a natureza, que é composta de átomos de bioenergia, que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões, ou de elementais. Então, a natureza entende. Parece que eu li atende. Então, a natureza entende a fala do homem e também atende, dependendo de saber pedir. Então, basta que o ser humano ame na dimensão que esse amor pede, dependendo do estágio do que eu estou amando. Quer seja o mineral, vegetal ou antes
ou animal, pré-humano, humano, angélico e assim por diante. Então a natureza entende todos os seres que compõem essa natureza, 3 forças, 3 potências, expressões, síntese da natureza. Ectomineroplasma, a força que gera e gerencia o reino mineral. Ectofitoplasa, a força que gera e gerencia o reino vegetal. Ectozooplasma, a força que gera e gerencia o reino animal. E quando falarmos de natureza, na natureza tudo se transforma. Então, desde o instante conceptual, o que não se transforma de modo algum é a lei. A matéria-prima, a partir do psiquismo divino, já podemos considerar a natureza. Nada se perde, tudo se transforma. O hálito divino, a lei, sempre é irremovível. As suas bases, indelével. Então a natureza entende a fala do homem. Então basta que o ser humano ame. Amar, além de iluminar-nos, é a promoção do outro, na dimensão que esse amor pede, promovendo o estágio retardatário, trazendo-o na nossa direção. Então a comunicação, para que isso se dê, existe em toda parte. E voltando para dentro de nós, observamos uma consciência instintiva que é parte da consciência profunda em comando aos órgãos materiais e espirituais, ou perispirituais e orgânicos, e que pode receber ordens igualmente da consciência ativa. Então isso é muito profundo, e aqui vocês vão entender mais um detalhe que a gente vai percebendo nesse processo. Então, Hermínio de Miranda fala que existe um modo de comunicar-nos com todas as coisas que são sentimentos. Por isso foi falado dos sentimentos anteriormente. A linguagem dos sentimentos, tudo que existe na criação entende. Agora, a nossa linguagem verbalizada, não. Então, voltando para dentro de nós, a partir do universo biológico, observamos uma consciência instintiva, o subconsciente, que comanda o perispírito e o corpo físico. E esse subconsciente é parte da consciência profunda, porque ele veio para gerenciar, para a preservação da vida. E para promover um outro tanto de consciências vindo do inconsciente que está lá para obedecer. Em comando aos órgãos. Se essa consciência profunda, por intermédio dos instintos, comanda os órgãos, o restante do pessoal do inconsciente participam da feitura e do funcionamento desses órgãos, tanto perispirituais quanto orgânicos, e que pode receber ordens igualmente da consciência ativa, nós, usando a nossa inteligência, nosso poder imaginativo, nosso desejo, nosso pensamento, nossos sentimentos. Pensamos dentro do pensamento do Criador. Se queres harmonizar teus órgãos em decadência, fala com eles. Pede à consciência que os comanda o que deseja de saúde, de bem-estar. É só voltar. Aqui eu já expliquei o porquê nós falamos que a consciência instintiva é parte da consciência profunda. Nós já falamos várias vezes e aqui está a prova. Então, se nós queremos harmonizar os nossos órgãos que estão enfermos, em decadência, vamos falar com eles, vamos pedir à consciência que os comanda, que é a consciência instintiva, filha ou expressão da consciência profunda, o que desejas de saúde, de bem-estar. Eu posso até pedir, mas o que eu tenho que fazer para ser atendido? É o que vem agora. Saber pedir é um passo no caminho de receber. Até as células
entendem a vontade da mente. Elas são vivas e obedientes. Quando desejas alguma coisa de um companheiro, não falas com ele com carinho? Faz o mesmo com os órgãos do teu corpo e esforça-te para dar a esses órgãos vibrações de paz e de entendimento, que é o segredinho para dar certo. Vamos voltar. Então, saber pedir, porque dar ordens é uma coisa. Se queres harmonizar os teus órgãos em decadência, fala com eles, pede à consciência que os dirija, a subconsciência ou consciência instintiva que os comanda, o que deseja de saúde e bem-estar. Pedir. E agora, o que eu faço? Saber pedir. A fé em profunda compreensão. Então, saber pedir é um passo no caminho de receber. Eu vou pedir algo que eu vou fazer, vou dar as condições para que eles possam executar. Não adianta fazer o transplante de células-tronco se eu não dou a essas células-tronco os elementos para que elas possam se desdobrar e possam executar a pauta na reconstrução dos tecidos. E as condições harmônicas também. E os objetivos enobrecedores. Então, até as células entendem a vontade da mente, que é a inteligência, a imaginação, a vontade da mente que gerencia a mente se expressa por meio da inteligência, do poder imaginativo, dos desejos, do pensamento, dos sentimentos. É atender isso. Elas são vivas e obedientes às leis, porque se eu der ordens contrárias às leis, elas começam a se rebelar e é o que chamamos de doenças. Então, quando desejas alguma coisa de um companheiro, não falas a ele com carinho? É o mesmo processo. Então, faz o mesmo com os órgãos, com os tecidos, com as células, moléculas e átomos do nosso corpo biológico até perispiritual e nos esforcemos para darmos a esses órgãos vibrações. O que é vibração? Valores virtuosos, diretrizes virtuosas. E, além disso, força que gera e nutre, lei que organiza e mantém. Então, vibrações de quê? De paz e de entendimento. Estou trazendo leis, hormônios para dirigi-los e a matéria-prima para revitalizá-los. Procura harmonia em toda a extensão do viver, que logo ela baterá nas portas do teu entendimento. Então procura, vou colocar por minha conta ali, procura a harmonia em toda a extensão do viver. Ou procura simplesmente harmonia. Não é a harmonia, é harmonia mesmo. Procura harmonia, obediência às leis, em toda a extensão do viver. Que logo essa harmonia baterá nas portas do teu entendimento. Lembra na aula passada? A harmonia é mãe da justiça, que é mãe do equilíbrio, que é pai, justiça, pai do equilíbrio, que é pai do bom senso, que é pai da ponderação. Então procura a harmonia em toda a extensão do viver, que é a lei que governa o cosmos. Que logo ela, a harmonia, baterá nas portas do nosso entendimento, vindo da consciência para o nosso campo da inteligência, da razão, do poder imaginativo e tudo mais. E finalizando, fortalece a tua mente com a caridade, a autoiluminação e iluminação do outro. Então, fortalece a tua mente com a caridade que não exige e com o amor que não especula. Com a paz que não contradiz, com o perdão que não esquece com o perdão que esquece as ofensas e com a fraternidade que abraça a todos como irmãos em Cristo.
Então, essa é a última tela. Então, vamos fortalecer a nossa mente. O que está dentro da mente? Inteligência, poder imaginativo, memória, desejos, pensamentos, sentimentos, vontade. No exercício da autoiluminação. As boas leituras enriquecem a mente, acalmam o coração e estimulam o progresso. Então, vamos fortalecer a nossa mente com a caridade, que é o amor em ação. O amor em plenitude. E com o amor, que é a caridade em todas as suas expressões. Então, vamos fortalecer a nossa mente com a caridade. Que jeito nessa caridade? Que não exige. Eu ilumino-me na ação e exemplifico. E mais o quê? Com o amor, que é a caridade em todas as suas expressões, que não especula, que não impõe condição. Com a paz, que é a consciência tranquila, que não contradiz, pensando, sentindo, falando e vivendo na mesma frequência. Então, com essa paz de consciência que não contradiz. E, ao mesmo tempo, com o perdão que não esquece as ofensas. Lhe perdoo mesmo antes de me ofender. E com a fraternidade, somos um, que abraça a todos como irmãos em Cristo. Então, fraternidade é união. Somos um. E finalizamos o que foi preparado para hoje, sendo que na próxima etapa, ver se eu já preparei, está aí o cardápio. Vai ser o pensamento curador, não é mais o criador. Pensamento curador. Falar um tanto mais da consciência profunda, porque nós falamos de tudo isso aqui hoje. Vamos falar da consciência ativa, da consciência instintiva. Vamos dar um toque em cada uma delas. Da visualização, do alimento verdadeiro, do alimento físico e terminar com o Evangelho purificador. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Nilza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.